Olá, hoje eu vou trazer para você falar sobre o tema nosso de hoje, a acupuntura sistêmica, que é comum você ver a acupuntura auricular, é comum você ver a acupuntura craniana, mas a origem da técnica da medicina tradicional chinesa é a acupuntura sistêmica ou a acupuntura energética, como se diz no nosso linguajar dos terapeutas holísticos. Então, venha comigo para você entender um pouquinho sobre a acupuntura energética ou acupuntura sistêmica. Tá? Seja muito bem-vindo. Aqui estão as minhas formações, tá? Tem formação. Esse aqui é um retrato pequeno das minhas formações. Eu trouxe algumas internacionais e a minha vivência na China em 2019. Foi muito bacana ter passado um mês lá de grande conhecimento, então é bem importante esse momento para mim, no meu crescimento como profissional. E estou terminando agora ali o mestrado em acupuntura, tá? Sempre quando eu trago algum assunto da área da saúde, eu gosto de trazer esses corpos. Porque até nós mesmos, quando falta um pouquinho de tato para entender como somos formados, a gente se questiona, né? Eu tenho só a pele, eu estou com dor só na pele, eu tenho doença só vascular, eu tenho doença só gástrica, urinária, excretora, digestora, nos ossos. Não. Se um desses corpos estão inflamado ou intoxicado, gera deficiência no todo. E o que não está aí explícito aí são as emoções, o nosso cérebro, tá? Os nossos dois cérebros. Com o intestino delgado, né, nós temos o nosso terceiro cérebro, né, que uns falam que é o primeiro, mas enfim, nós temos três cérebros, tá? A parte gástrica, digestória, e tem uma parte dos telecéfalos, que é motor, que é consciente, e tem o límbico, que é inconsciente. Então, dentro da acupuntura, isso é um extrato. Os orientais eles fizeram uma extração de um todo dentro de um, e de um dentro de um todo. E aí nós temos que entender esses corpos para falar sobre medicina tradicional chinesa. Venha comigo, tá? Então, a acupuntura sistêmica é uma ponte entre a tradição e a ciência. Bem-vindo a esta exploração da acupuntura sistêmica, uma modalidade terapêutica ancestral que ganha cada vez mais reconhecimento da saúde moderna. É a primeira terapia complementar mais usada globalmente, reconhecida pela OMS, aqui no Brasil, desde 1979. Tá? Aqui está meu CREFIT, meu CRT. Tá? Definição da origem da histórica. Então, o que os orientais fizeram? Eles olharam para a natureza, como a natureza se comportava, do vento, do raio, da chuva, da terra, das árvores, dos frutos, enfim. E começou a analisar o interno. Tá? Então, eu tenho essa definição aí dos raios, é a mesma conformação do nosso sistema neural. Só que 2.500 anos atrás, não tinha sistema neural. Aí eles colocaram meridianos, tá? São as linhas que eles colocam no livro, as linhas invisíveis. Mas se você for ver, são os nossos sistema neural que faz a parte do aquecimento do nosso corpo. As veias e o sistema linfático é a condução de linfa, condução e modelação, nutrição de sangue arterial e depois tem o venoso, é esse que sai para fora, retira pelo ar o gás carbônico e retoma o oxigênio. E aí esse é o sistema de saúde nosso. Então, a definição da acupuntura sistêmica envolve a inserção das agulhas finas em pontos específicos do corpo para fins terapêuticos. Tá? Então, a nossa pele é coberta por ondulações, por glândulas, corpúsculos meio, paciente, das nervosas livres, que chega nesses raios, nesses nervos, e faz a condução para o cérebro, dividido lá no sistema límbico e de motor, e depois desce para o sistema chamado enteral, que é o da parte visceral. Tá? Estimula a capacidade da autocura do organismo. Então, quando você coloca lá uma agulha para uma dor, então eu posso estar devendo ali, posso estar estagnado ali uma informação do nervo, da sinapse pode estar inflamada, tá? E aí coloca ali, desinflama, desoxida, desobstrui o fluxo do que a dor sobe, tá? Que chama, no nosso sistema ocidentalizado,
o sistema de homeostasia, tá? Tá? O equilíbrio do, tá? Tira a inflamação, tá? Origem. Esta prática milenar nasceu na China antiga há mais de 2.500 anos, escrito, tá? Porque bem um pouco, bem mais, tá? Com os primeiros registros em textos clássicos, como Guanti Nendi, que é o Imperador Amarelo, 200 anos antes de Cristo, tá? E a técnica vem evoluindo com material refinado ao longo das diversas dinastias chinesas e até nesse mundo contemporâneo, adaptando-se ao crescimento e a complexidade e a eficácia. Então, já se fala hoje em medicina chinesa, medicina alternativa, a medicina, enfim, complementar, já começa a falar, porque já está vislumbrando os nomes, né? Fluxo, por exemplo, a passagem da sinapse, tá? Então, tem uma coisa, já começa, não perde a tradição, e, porém, traz muito sentido para esse mundo contemporâneo, tá bom? Fundamentos da medicina tradicional chinesa, tudo tem um fundamento. Então, princípio holístico. A medicina tradicional chinesa vê o corpo como um todo, interligado, em constante interação com o ambiente, cada parte influencia o todo. Equilíbrio energético. A saúde é vista como um estado de equilíbrio energético. A doença surge da desarmonia como o desequilíbrio entre o yin e o yang. Tá? E o fluxo do Qi, como eu falei para vocês, a questão das sinapses. Né? O Qi é a energia vital que circula pelo corpo, é essencial para a função orgânica e a manutenção da vida. A sua circulação adequada é vital para a saúde. Quando fala desse fluxo do Qi, tá? É muito importante a gente perceber, sentir quando o ar entra no nosso nariz e nosso sistema começa a funcionar. Tá? Sem o ar, a gente não vive. Então, o fluxo do Qi é a energia vital da nossa saúde. Tá? Meridianos e o conceito de Qi. Nós temos esse mapa que ele traz, né, pontos extras, pontos principais, pontos secundários, enfim, é aí por aí que nós temos o nosso mapa de trabalho, e tem uma geografia para a gente organizar através da queixa principal do paciente, tá? Os meridianos são canais energéticos invisíveis que interligam os pontos de acupuntura e órgãos internos, formando uma rede de comunicação vital. E a energia é a força vital que nutre o corpo, circulando constantemente os meridianos para manter a saúde e vitalidade, pontos de acupuntura. Como eu falei para vocês, quando o ar entra, nós temos energia, que chama energia vital, que vai nutrir o nosso sistema límbico, que vai mandar informação para o sistema renal, para fazer todo o sangue funcionar, e aí as usinas vão funcionando através da respiração, que é o sistema imaterial. Tá? E existem cerca de 361 pontos clássicos, né, mapeados ao longo dos meridianos, cada um com funções terapêuticas específicas. Tá? Aí nós temos uma geometria para fazer isso. O Yin e o Yang, terapia dos 5 elementos. O Yin e o Yang são forças opostas complementares, feminino e masculino, escuridão, luz, frio, quente, que coexistem e se transformam, essenciais para a homeostasia do corpo e da mente. Tá? Nós temos o símbolo do Yin e do Yang. E os 5 elementos? Madeira gera fogo, fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água e reinicia o ciclo. Representa uma fase de Qi e das interações dinâmicas entre o órgão e as funções corporais. E aí nós temos o símbolo dos 5 elementos. Tá? E como é que aplica? Essas teorias são guias fundamentais para o diagnóstico e tratamento, permitindo aos terapeutas observar os ciclos de geração, controle do corpo humano e aplicar intervenções precisas. E aí nós temos as agulhinhas, faz um mapeamento através da queixa principal, do campo energético, dos 5 elementos, e vai aplicar as agulhas com muita eficácia. Tá? E eu trago para vocês as vias neurofisiológicas da acupuntura. Então, quando aplica uma agulha no ponto de acupuntura, tem uma liberação de neurotransmissores, a acupuntura estimula essa liberação, né, de endorfina, serotonina, dopamina, promovendo efeitos analgésicos, tá? Que é, o que eu falei para vocês lá, desobstruir o Qi. Então, aqui para a gente é fazer um efeito analgésico. Ansiolíticos naturais. Como é que nós modulamos essa dor?
ativa as vias descendentes inibitórias da dor no sistema nervoso central, alterando a percepção da dor, regulação do sistema nervoso autônomo, promovendo o equilíbrio simpático e parasimpático, resultando na redução do estresse, melhoria da qualidade do sono. Então, vocês estão vendo aqui, nós temos terminações nervosas livres, tá? Então, colocou a agulha aqui, fez uma injúria, ela vai subir, passa pelo corpo posterior da medula, transita para o lado contralateral, passa pelo sistema talâmico e vai até o neocórtex, para dar a informação descendente, tá? E as vias neurofisiológicas da acupuntura. Os efeitos anti-inflamatórios reduzem citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, fator de necrose tumoral, contribuindo para a diminuição da inflamação sistêmica. Então, se o paciente chegar para mim lá hoje, com a PCR alta, a insulina alta e homocisteína alta, eu vou fazer esse trabalho para fazer o corpo desinflamar. Se você está inflamada, eu vou usar a acupuntura para esse sistema, tá? Evidências científicas, né? Então, segundo os estudos com a ressonância magnética, nós revela alterações nas atividades cerebrais em áreas chaves de dor, corroborando com os efeitos fisiológicos da acupuntura já ditada em mais de 2.000 anos atrás. E as indicações clínicas da acupuntura? Então, temos para dor crônica, dor lombar, reduz em 60% a 80%. Na clínica, reduz muito mais, tá? Porque tem todo um processo da medicina tradicional chinesa em voga, tá? Então, aqui é de estudos só com acupuntura, tá? Enxaquecas, reduz mais de 80%.